olha só, a gente tem aqui, né, eu deixei aqui para você, só para a gente poder ambientar, né, a gente tem aqui a charge, né, o que tem de errado com o meu micro-ondas? Tem que colocar um hífen, e aí a gente vai observar por que tem que colocar hífen em micro-ondas, beleza? Tranquilo. Que drama, não existo mais. Então nós temos aqui o trema, coitado, né? Não existe mais. E eu fui expulso da gangue do manda-chuva, palavra importante, né, que perdeu o hífen, é importante porque os concursos que cobram a parte de hífen vêm cobrando essa palavra aí. E me tornei antissocial, a gente vai verificar por que antissocial, né? Não tem o hífen também, beleza? Tranquilinho. Então, olha só, para a gente poder falar um pouquinho do hífen, é interessante a gente saber o seu conceito. O que vem a ser o hífen? O hífen é um sinal diacrítico usado para ligar os elementos de palavras compostas. Então, basicamente, o que a gente nota, né, moçada, aqui, o hífen ele serve para poder ligar palavras derivadas, palavras compostas e também na formação de, quando a gente tem, né, um pronome átono que se liga a um verbo, beleza? A gente também vai perceber aí esse emprego do hífen. Então é o seguinte, a gente vai observar então que esse hífen, e muita gente acaba confundindo o hífen com travessão. Travessão é uma marca de pausa, de explicação, e aí tem relação sintática, né, dentro do texto. Já o hífen é de menor proporção e ele serve basicamente para separar elementos de uma palavra derivada ou então os radicais, né, de uma palavra composta, beleza? E a gente vai verificar isso aí com base aqui. Olha só, na palavra couve-flor, a gente tem palavra composta, né? Nós temos aqui couve e a outra palavra flor. Juntamos as duas como palavra composta. Também como palavra derivada, temos aqui o prefixo es e na sequência nós temos a palavra presidente. Também para unir pronomes átonos a verbos. Por exemplo, ofereceram-me, veloei. Está vendo só? Beleza, então esse é o emprego do hífen. E agora vem aquela perguntinha, Terror, como é que fica, por exemplo, essa junção aqui, ó, anti mais inflamatório, depois anti mais rugas, como é que ficou de acordo com a nova grafia de palavras, né? Então a gente vai observar o seguinte, a gente vai trabalhar isso, vai verificar, quando o prefixo ou falso prefixo terminar com uma vogal, e na sequência a palavra inicia com a mesma vogal, a gente vai empregar o hífen, tá legal? Beleza, quando esse prefixo termina numa vogal e na sequência a palavra é iniciada com R ou S, devemos dobrar esse R ou S, coisa que a gente vai comentar a partir de agora. Vamos que vamos? Vamos lá, olha só. Vamos então partir para um resumo do hífen, e olha só. A gente vai observar nessa aula, né, esse emprego do hífen, tanto para o nosso dia a dia, quanto também para um concurso. Concorda comigo? Então, sempre que a gente vai fazer uma prova de concurso público, a gente tem que pensar, tem que ficar ligado em quê? A gente sempre vai eliminar as alternativas erradas até chegar à correta. E aí você vai perceber que a banca, quando monta uma questão de hífen, ela normalmente vai trabalhar em cima da parte grossa, da parte mais evidente no emprego do hífen, aquilo que a gramática chama mais atenção, e aquilo que a reforma ortográfica chama mais atenção, beleza? Até as palavras escolhidas são as mesmas, beleza? Então, acompanhando comigo, olha só. Aqui, nosso resuminho, você vai perceber o seguinte, olha só. De acordo com a nova regra, tá? Nova regra, o que passou a acontecer? Bom, não se emprega o hífen na palavra em que o prefixo ou falso prefixo, que importa é o primeiro elemento, tá? Termina numa vogal e o segundo elemento começa por R ou S. E aí, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar o R ou S. Terror, não entendi nada. Não esquenta a cabeça. Como era antes? Bom, antes a gente colocava hífen, por exemplo, na palavra antessala, antessacristia, autorretrato. Está vendo só? Veja então que o prefixo termina com uma vogal e na sequência eu tenho uma palavra iniciada com S. Está vendo? Beleza. A gente tem aqui ó, um prefixo que termina com uma vogal e na sequência eu tenho uma palavra que se inicia com R. Está vendo só? Beleza. Antes tinha hífen para quê?
para a gente manter a sonoridade. Antessala, para não ficar andesala, antesala. Por que isso, moçada? Porque esse S, se a gente não colocasse o hífen à época, esse S ia ter som de Z, antesala. Pode ser isso? Não, não pode ser. Aí o que acontece? Com a reforma ortográfica, para cumprir um padrão que já existia na própria língua portuguesa no Brasil, né? E essa reforma ortográfica foi para unificar aquilo que as nações que falam a língua portuguesa partirem para um mesmo método. Então, se convencionou o quê? Ora, sempre que nós tivermos um prefixo ou falso prefixo terminado em vogal, e na sequência nós tivermos S ou R, para manter o som S ou R, o que a gente tem que fazer? A gente não vai colocar hífen, a gente vai dobrar o S ou dobrar o R. Acompanhando comigo, olha só como é que fica então com a reforma ortográfica. Passou a ficar como? Antessala. Veja então que eu tenho aqui ó, a vogal que finalizou esse prefixo, e na sequência a palavra sala, que começa aqui com S, correto? Então nós dobramos o S, tá ok? Ó? Antessacristia, autorretrato, olha como é que essa palavra ficou feia, né? Ficou esquisita, mas é a forma correta, beleza? Antissocial, antirrugas. Então sempre observe que a palavra, né, o prefixo, termina com uma vogal, e a palavra seguinte começa com S, beleza? Ou começa com R. Então nós dobramos o S ou R justamente para manter essa sonoridade. S ou então R, beleza? Antirrugas, antessala. Nós dobramos então o S ou R. Acompanhando comigo? Então você agora vai passar a esquecer isso daqui como era antes, e aí vai anotar comigo aqui, ó. Vou limpar isso daqui para você ler juntamente comigo e a gente já procurar, de maneira certa, a gente procurar associar isso e ter a memória fotográfica. A gente sempre fala, o que é memória fotográfica? Sempre aquilo que você vem lendo, você anotou isso daí? Quando você vai fazendo uma questão, você vem estudando pra caramba, tá? Vem estudando pra caramba. Aí você está fazendo uma questão, você lembra até quando você vira a página, até o local naquela página onde estava determinada palavra, algum conceito, por exemplo, né? Isso acontece porque nós temos a nossa memória fotográfica. Moçada, esse trabalho, né, que a gente faz aqui com a ortografia é justamente o trabalho com essa memória fotográfica, tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Então nós temos aqui, ó, a palavra antessala, antessacristia, autorretrato, antissocial, antirrugas, está vendo só? Arquirromântico, arquirrivalidade, veja só, autorregulamentação, autossugestão, beleza? Tranquilo, contrassenso, contrarregra, contrassenha, extraseco, infrassom, veja só, para você já sempre já observar essas palavras, né? Infrarrenal, ultrarromântico, ultrassonografia, palavrinha que a gente usa bastante, né? Então tem que ficar ligado nela. Semirreal, semissintético, suprarrenal, suprassensível. O que mais importa aí é você lembrar, né, que isso cai pra caramba em prova, aquelas provas que cobram o hífen, né? O hífen não tem sido tão cobrado assim, mas quando cai, normalmente a gente percebe isso. Então, prefixo ou falso prefixo que termina em vogal, na sequência eu tenho a palavra iniciada com R ou S, nós dobramos o R ou S. Tranquilinho? Vamos que vamos, vamos à frente, olha só. Agora a gente vai pegar aqui o seguinte, olha lá. O uso desse hífen, moçada, o uso desse hífen permanece nos vocábulos em que os prefixos super, anota esse troço aí, hiper, inter, terminados em R, né? Ó, eles terminam em R, concorda comigo? Ó? Beleza. Aparecem combinados com elementos também iniciados por R. Então, dentro dessa máxima, né, que a gente vai observar aí, terminou com vogal, na sequência eu tenho R, na sequência eu tenho S, eu dobro o R, dobro o S, né, para não ter o hífen. Você vai notar agora com as palavras, nesse caso, com os prefixos super, hiper, inter,
nós passamos a ter, ó, nesse caso, ó, o hiper termina com R, e na sequência eu tenho palavra que começa com R. Está vendo só? Então, terror, nesse caso, nós teríamos também o R dobrado. Só que aí, neste caso, você tem que colocar o hífen para separar esses R's. Porque nós não inserimos R. Já existia R na finalização do prefixo, beleza? Já existia R iniciando um novo vocábulo. Então, nesse caso, havendo esses dois R's, nós temos que colocar o hífen. E por que isso, moçada? Pelo seguinte, para a gente preservar a sonoridade de super, hiper e inter. Veja só, nesse caso aqui, ó, para a gente preservar o som hiper rancoroso, hiper realista, hiperrequintado, hiperrequisitado, interracial, interregional. O que os linguistas pensaram, né, nesse momento dessa convenção? Pelo seguinte, se de repente a gente tira esse hífen, não deixa esse hífen separando as duas palavras aí, que já possuem R, nós não dobramos o R, como aconteceu na regra passada, né? Então, se a gente tira, o que acontece naturalmente? A gente associar esta regra com a regra anterior. Lembra que a gente falou do autorretrato, antessala? Você vai notar, então, aí neste caso, que você poderia ter, né, nessa estrutura, você poderia confundir um com o outro, beleza? Então, veja bem, nesse caso, a pessoa poderia pensar que seria a regra de hiper, né, ó, mais rancoroso, e não pode. Hiper mais realista, e não pode. Então, para a gente preservar a sonoridade de hiper mais realista, nós deixamos o hífen, para diferenciar daquela regra anterior. Belezinha? Então, a gente sim tem que decorar, tem que ter a memória fotográfica, lógico, mas a gente também tem que interpretar, entender a regra. Belezinha? Acompanhando comigo, olha só. Continuando aqui, você vai notar aqui, com essa nova regra, né? Vamos lá, vamos pegar agora uma próxima regrinha aqui. Depois a gente volta nela se você precisar. Olha lá. Não se emprega hífen na palavra em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com vogal diferente. Então é outra que a gente nota que os concursos vêm cobrando. Olha só como era antes, né? Antes você tinha então lá, tendo um prefixo terminando com uma vogal e iniciando uma palavra com uma outra vogal, tinha hífen. Agora, meu camarada, você vai esquecer isso daqui e vai perceber. O certo é autoafirmação, autoajuda, autoaprendizagem, autoescola. Não há hífen mais. Por quê? Porque um prefixo termina com uma vogal e a palavra começa com vogal diferente. Palavrinhas importantes como autoescola, autoestrada, galera que vai fazer PRF, por exemplo, autoinstrução, contra-exemplo, contraindicação, contra-ordem. Vai sempre percebendo que eu coloquei em negrito para você aí, ó. Extraescolar, extraoficial, infraestrutura, né? Essa palavrinha também ela é muito importante, porque a gente vê nos livros didáticos, alguns livros didáticos, né, eles acabam colocando infraestrutura com a regra antiga, e a pessoa acaba vacilando. Por exemplo, até em discursivas, nas nossas aulas de discursivas, e a gente quando vai corrigir a redação dos alunos, a gente percebe muita gente ainda inserindo lá infraestrutura com hífen. Por quê? Porque no livro didático, às vezes está com infraestrutura ainda com hífen. Então tem que ficar muito ligado nisso daí, beleza? Então toma cuidado com isso. Infraestrutura terminou com uma vogal, começa com outra vogal. Intraocular, intrauterino, neoexpressionista, neoimperialista, semi-aberto, semi-automático, dado que semi é que direto cai em prova, semi-árido, semi-embriagado, semi-obscuridade, supraocular, ultra-elevado. Então eu coloquei vários exemplos aqui para você se lembrar, beleza? Deixei para você também em negrito, para justamente é o ponto mais importante. Se o prefixo termina com uma vogal e a palavra seguinte começa com outra vogal, não pode ter hífen, beleza? Tranquilinho, vamos à frente? Olha lá.
Agora vamos a uma outra ideia importante, né? Sempre havendo uma observação aqui para você não se confundir. O que acontece? O uso do hífen permanece nos vocábulos com prefixo, em que o segundo elemento começa por H. E aí eu quero dar uma paradinha aqui para a gente poder conversar. O que acontece? Isso daqui, a gente vai notar o seguinte: qual a intenção de haver o hífen antes desse H, moçada? A intenção de haver esse hífen é para preservar principalmente a grafia e a sonoridade da palavra, mas principalmente a grafia da palavra, tá? Por quê, moçada? O que acontece? Em língua portuguesa, as palavras que possuem H no meio dela, a gente vai perceber que esse H estará sempre com uma letra diacrítica. Estará com um L, estará com um N, por exemplo, acompanhando comigo, olha só. Eu vou colocar então a palavra palha, eu vou colocar aqui a palavra ninho, tá legal? Então veja, eu tenho o H no meio da palavra, eu tenho o H no meio da palavra dos dois, tá vendo? Aí eu vou associar colocando o L ou colocando N, está vendo só? Eu não deixo o H sozinho no meio de uma palavra, beleza? Mas, por exemplo, na palavra humano, você vê o H começando. Helênico, você vê o H começando. Assim como a palavra herói, assim como a palavra higiênico, está vendo só? Então é um procedimento que nós temos, é uma convenção. Nós começamos palavras com H, para a gente registrar, mas o H não tem sonoridade, não tem som, não é um fonema, beleza? E o que acontece? Quando você coloca um prefixo nessa palavra, opa, o H vai para o meio dela, não é? E aí, nesse caso, o H ficando no meio dessa palavra, por conta desse prefixo, eu tenho que mostrar para aquele leitor, opa, peraí, tem que ter um hífen aí para mostrar, essa segunda parte da palavra é uma palavra, e esse H está iniciando essa palavra. E é por isso, para poder preservar a grafia dessa palavra, que nós temos ante, hipófise. O hífen registra justamente isso, para mostrar que hipófise tem o H no início aqui, ó. Tá vendo, ó? Anti-herói. Sabe por quê? Se a gente simplesmente tira o hífen aqui, ó, naturalmente, e ao longo do tempo, a gente ia começar a fazer isso aqui, ó, anti-herói. Seria natural fazer, beleza? Então, para evitar que isso aconteça mais à frente, o que foi feito então, foi colocado o hífen, né, ó, aqui justamente, beleza? Então, fique ligado nisso daí. Há várias regras a gente vai ver. Iniciando aqui com H, a gente vai colocar o hífen para preservar esse H, que supostamente estaria no meio da palavra composta, mas você vai perceber que ele está iniciando esse segundo elemento aqui. Tá legal? Anti-hemorrágico, extra-humano, neo-helênico, semi-herbáceo, supraepático, né? Então, por que eu estou falando isso? Às vezes a pessoa fala assim, pô, Teô, mas peraí, anti-herói, né? Nessa sonoridade aqui, eu só falando aqui, ó, anti-herói, terror. Tem o anti, que termina com I, e herói, a pessoa se esquece, né, porque está só falando, ela pensa que herói começa com E. Não, anti-herói ficaria tudo junto, mas não é. Então, para a gente preservar esse H aí no meio da palavra, a gente então naturalmente vai colocar esse hífen, para mostrar para o leitor, olha, esse segundo elemento é uma palavra iniciada pelo H. Beleza? Então esse é o motivo dos linguistas terem colocado aqui o hífen separando. Beleza? Acompanhando comigo, vamos que vamos, olha lá. Mais uma regrinha para a gente, na realidade, vai ser um complemento da anterior. Ora, se a gente falou que um prefixo ou falso prefixo termina com uma vogal, e a próxima palavra, começando com vogal diferente, não tem hífen, ora, se a gente então tem um hífen, tem um prefixo terminando numa vogal, e eu começo a próxima vogal, a próxima palavra com a vogal idêntica, tem que ter hífen, concorda comigo? Acompanha, olha só. Então, a gente vai observar esse complemento. Como era antes? Nós tínhamos lá anti-ibérico, anti-inflamatório, arqui-inimigo, arqui-irmandade, micro-ondas, micro-ônibus. Não tinha hífen, né? Agora a gente vai esquecer isso, por quê? Olha só a regra. Emprega-se o hífen na palavra em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal igual. Nada mais foi do que um complemento daquela regra anterior, beleza? Agora, se você tem vogal idêntica,
naturalmente você vai separar com o hífen, tá bom? Isso, moçada, por quê? Porque, né, os linguistas pensaram, então, vamos então combinar aqui e vamos deixar com hífen, para evitar que ocasione, né, a fusão, que a gente perca um fonema. E aí, nesse caso, a perda de um fonema aí, mais tarde a pessoa perderia a noção de sentido. Micro-ônibus, para a gente não falar micro-ônibus depois, beleza? Então é micro, colocou-se o hífen, ônibus, para preservar a sonoridade. Anti-inflamatório, porque esse anti é contra, beleza? Se a gente coloca anti-inflamatório tudo junto, o que vai acontecer ao longo do tempo? A gente perde aquela noção de que há dois Is aí. E naturalmente vai começar a ficar o anti-ANT somente e na sequência inflamatório. A gente então perderia esse fonema e mais à frente a gente também perderia a noção gráfica da palavra, beleza? Então os linguistas preocupados com isso montaram essa regrinha também, beleza? Acompanhando comigo? Então aqui foi apenas uma combinação, moçada, daquilo que já existia na língua portuguesa, tá? Isso já existia em algumas palavras. O que eles fizeram então foi o quê? Juntar todas que têm essa mesma regra e colocar todas com hífen. Na realidade, a reforma ortográfica foi para nos auxiliar e auxiliou muito, né? É lógico que não vai tirar todas as nossas dúvidas, sempre a gente fala, o bom mesmo, né? É a gente sempre, já teve dúvida numa determinada palavra, se tem hífen ou se não tem, acione um dicionário. Isso é o mais importante. Acione, vai escrever alguma coisa, vai fazer um documento oficial, você é servidor público, tem que fazer um ofício para determinado lugar, ou então você quer entrar com uma representação contra alguém, você é advogado, o que for. Então, teve dúvida nessa palavra? Lance mão do dicionário, observe e aí você com tranquilidade faz. Agora, você vai estar se preparando para um concurso. Essas regras basicamente são as que os concursos vêm cobrando. Tá legal? Acompanhando comigo? Vamos lá. Agora a gente tem a regrinha interessante, né? Porque a gente falou, né, que quando há prefixo terminado numa vogal, e na sequência a gente tem a mesma vogal, né, iniciando uma nova palavra, então a gente tem que colocar hífen. Não foi isso que a gente viu na regra anterior? Beleza. Agora olha só esse detalhe aqui, ó. Nos prefixos átonos, isto é, aqueles que não têm o som forte, beleza? Então eles são átonos. Por exemplo, co, pre, re, pro, né? Não se usa o hífen. Aí você vai perceber, ó, eu tenho ordenar e eu tenho co. Co mais ordenar, a gente não coloca hífen em coordenar, beleza? Coordenar, cooptar, beleza? Então a gente não coloca hífen aí. Olha só, reescrever. Eu lembro que a época, né, em que foi assinado e que a gente já começou a vigorar a nova reforma ortográfica, no dia 1º de janeiro de 2009, né? Ela começou a vigorar, várias gramáticas começaram a colocar reescreva tal coisa e colocando o hífen, né? Várias gramáticas, livros colocando isso também e tal. Logo na primeira edição pós-reforma ortográfica. O que aconteceu? Recolheram uma pancada de livros didáticos, porque a palavra reescrita, reescrever, não pode ter hífen. E aí, o que aconteceu? Não prestaram atenção nessa regrinha aqui. Quando o prefixo é átono, re, co, pro, a gente então não vai colocar hífen, mesmo que a palavra seguinte inicie com a mesma vogal. Beleza? Então, por quê? Prefixo átono. Daqui a pouco a gente vai ver o outro. Veja só, reescrever, né? Preestabelecer, preexistência, beleza? O propor aqui, você vai até observar aí que realmente não cabe, porque na sequência eu tenho o P aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Continuando, vamos lá. O resumo do hífen, a gente vai observar o próximo aqui. Olha lá. Esse daqui, essa regra aqui é o seguinte, ó. Antes nós colocávamos hífen em manda-chuva, paraquedas, paraquedista. A gente colocava hífen, a gente também grafava o verbo parar, né? Para, a gente colocava o acento diferencial no para e tal. O que aconteceu? Essas palavras, especificamente essas palavras, tá, moçada? Aqui a regra delas é o quê?
não se emprega hífen em certos compostos, em que se perdeu em certa medida a noção de composição. Isso aqui, sinceramente, é regra, mas é balela. O que importa para o concurso é você perceber, a palavra manda-chuva não tem mais hífen, paraquedas não tem mais hífen, paraquedista não tem mais hífen. Aí aconteceu o seguinte, logo que lançaram a nova reforma, né? Em 2009, a gente percebeu aquele quiprocó danado. O pessoal falou, vem cá, paraquedista perdeu, paraquedas perdeu, então vamos lá, paralamas também perdeu, para-choque também perdeu. Poxa, vamos lá, como é que vai acontecer isso daí? Aí o que acontece? Essas palavras perderam a noção, né, de composição, como a gente percebeu aqui na regra. Demais palavras, né, com o verbo para, e na sequência a gente tendo essa nova palavra, não perderam o hífen, beleza? Não perderam o hífen. Então, veja só, vou limpar aqui para a gente poder observar aqui, ó. Então, essas palavras como para-brisa, para-choque, para-chuva, né? O para-chuva aqui, na realidade, ó, para parar a chuva, né? É o guarda-chuva, beleza? Para fogo, para lama, para hidrogênio, para luz, para sol, para vento, para raios. Essas palavras continuam com hífen. Então, para a prova, o que você tem que tomar cuidado? Paraquedas e paraquedista perderam esse hífen, beleza? Perderam o hífen. Manda-chuva perdeu o hífen. O que mais importa é isso aí, tá legal? Belezinha. Então vamos dar uma passeada aqui, pelo aquilo que a gente já comentou, né? Vamos dar uma passeadinha aqui, só para a gente não ficar naquela coisa de decoreba, mas procurar interpretar e entender, tá? Então vamos lá, pegando aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente observou foi o quê? Limpando aqui. A gente percebeu o seguinte, vamos limpar aqui, ó, tirar isso daqui, né? Foi o seguinte, ó, prefixo terminado com uma vogal, na sequência uma palavra iniciada com S, a gente dobra o S. Prefixo terminado com uma vogal e na sequência tem o R, a gente dobra o R, beleza? Isso é muito importante, tranquilo. Depois, essa regrinha também ela é importante porque vem caindo em provas, tá? Então, prefixos super, hiper, inter, pra gente, e nesse caso, né, já terminam com R. E na sequência, tem palavras que iniciam com R também, esses dois R's têm que ser separados por hífen, beleza? Para quê? Para preservar a sonoridade hiper, tá legal? Ó, hiper, inter. É essa a ideia dos linguistas. Tranquilão. Depois a gente colocou, né, essa segunda regra, que foi o quê? Quando o prefixo ou falso prefixo terminar numa vogal e a palavra seguinte começa em vogal diferente, a gente não vai colocar o hífen. E, naturalmente, ó, então aqui que importa, né? Ó, naturalmente, a gente gera uma nova regra. Qual é a nova regra? A nova regra é a seguinte. Se tem a mesma vogal, a gente coloca hífen. Pronto. Cara, você sabendo só isso, você já mata muita questão de concurso, tá? Porque elas se baseiam muito nisso. Terror, aquela palavra na alternativa D, eu não a conhecia, eu não sabia bem a regra dela. Mas às vezes você consegue eliminar as demais alternativas por conhecer isso daqui que é o básico. Tá legal? Isso que importa bastante. Vamos lá, continuando. Aí a gente viu os prefixos átonos, né? E aí você observou também essa regrinha do manda-chuva, paraquedas, paraquedista. Brava essas palavrinhas aí, porque elas são importantes mesmo, tá bom? Belezinha. Agora a gente vai observar, né? A gente vai ampliar um pouquinho mais isso, para a gente poder alargar mais a quantidade de vocábulos, beleza? Aquela regra básica que a gente viu anteriormente, aquilo ali já mata muita questão de concurso. E agora a gente vai burilar um pouquinho mais. A gente não vai esgotar tudo aquilo que se prevê em hífen, tá? Inclusive, moçada, tem, por exemplo, gramáticos que falam determinada palavra tem hífen. Outros gramáticos, não tem hífen. Aí consulta o VOLPE, que é o vocabulário oficial de língua portuguesa. Ele não tem. Ah, não, mas é porque essa linguagem é técnica, ainda não tem no VOLPE. Quer dizer, até os gramáticos, ainda hoje, ainda esse conflito entre palavra que ainda tem hífen ou não tem hífen. Então, o que acontece? Logicamente, concurso público vai cobrar de você aquilo que já é consagrado, e não aquilo que, de repente, uma determinada linha, né, de pensamento, corrente linguística, pensa de um jeito e que outra pensa de outro jeito. Tá legal?